Temos aqui a nossa próxima questão. Já vou dizendo para você que essa aqui é uma questão bem bacana, só que é uma questão bem mais madura. A gente vai trabalhar de forma algébrica, então peço que você, né, preste bastante atenção. Diz o seguinte aqui: um tecido acrobático, o tecido acrobático é uma arte circense que exige muita força e flexibilidade, em que o artista realiza várias manobras aéreas enrolado em um tecido. A gente já viu isso aqui quando a gente vai em um circo, né? Alguém sobe, aí tem lá, né, o tecido e ele começa a fazer as suas manobras. Em uma de suas apresentações, um talentoso artista subiu se enrolando no tecido, né, até uma altura de 10 metros, né, marcar aqui 10 metros, em relação ao solo, e se jogou, caindo com uma aceleração de 8 metros por segundo ao quadrado devido à resistência gerada pelo tecido, até que se segura, né, a poucos metros do solo, parando instantaneamente. Aí diz o seguinte, ó, dada a aceleração da gravidade igual a 9,8, qual a razão entre o tempo de queda do artista enrolado no lençol e o tempo de queda dele caso estivesse, né, caindo em queda livre. Então, primeiramente, eu vou construir aqui o que seria a nossa situação. Ela não é uma questão assim tão fácil de se compreender. Eu sou sincero para você. Então, mas se você acompanhar aqui o desenhozinho, que muitas vezes quando a gente não entende, se a gente representar, a gente entende, tá? Então, vou dizer aqui que isso aqui seria, ó, a minha superfície aqui, a minha superfície. E aqui, né, eu vou ter o que seria o meu artista. Então, vou colocar aqui um desenhozinho aqui em azul aqui, pronto. Esse aqui é meu artista. Eu vou representar ele como sendo uma bolinha. Aí, o que é que ele diz? Acompanha comigo, viu? Que esse artista, ele subiu enrolado no tecido, né, até uma altura de 10 metros. Então, vou colocar aqui que ele tem uma altura, né, de 10 metros. E ele se jogou dessa altura de 10 metros. Mas só que essa altura aqui, eu vou chamar ela de H, tá? Então, uma altura H. Uma altura H de 10 metros. Isso aí foi o que ele me forneceu. Vou colocar aqui de preto que fica mais bonitinho. Pronto. Uma altura H de 10 metros. Aí ele se jogou. Aí por conta da resistência que foi gerada pelo tecido, a aceleração dele, né? Vou colocar aqui a aceleração, ficou igual a 8 metros por segundo ao quadrado. Só que ele joga também para a gente, nesse exemplo, uma segunda situação, que é a situação sem o tecido, que é o tempo de queda caso ele tivesse caindo em queda livre. Queda livre a gente só tem, né, a ação, né, da aceleração gravitacional. Não tem resistência de ar, não tem nada. Então é sem o lençol. Então a segunda situação é quando ele cai também aqui, eu vou colocar, né, a altura. Tá? Pronto, ele tem uma altura aqui também de 10 metros, tá? Uma altura H de 10 metros. Só que aqui, cara, é sem o lençol. Tá? Ele não tem lençol aqui. Então, o primeiro exemplo da gente é com lençol. Com lençol. E o segundo exemplo da gente é sem lençol. E se é sem lençol, não está atrapalhando nada na minha vida, né? Eu sei que é somente a aceleração gravitacional, né? Que é uma, né, uma aceleração que aponta para baixo. E aqui, geralmente, eu posso adotar 10 se a questão não me fornecer a gravidade. Mas aqui ele diz, ó, que a gravidade é igual a quanto? A 9,8. Ele diz, então a nossa continha tem que ser com 9,8. Então, 9,8 metros por segundo ao quadrado. O que é que ele pede aqui, ó? Só repetindo, qual a razão, tá, entre o tempo de queda do artista enrolado no lençol e o tempo de queda dele caso tivesse caindo em queda livre, ou seja, sem um lençol. Então, cara, ó, eu chego aqui, eu tenho um tempo de queda, né? Eu tenho um tempo de queda aqui. E também eu tenho um tempo de queda aqui. Ele quer a razão. O que é razão? Na matemática, produto, né, está se referindo à multiplicação. E razão, na matemática, vou só ajeitar aqui essa letra, e razão na matemática está se referindo à divisão. Tá? Então, multiplicação é produto. Divisão é o que? É razão. É a mesma coisa. E ele pede a razão do tempo de queda, né, com o lençol e do tempo de queda sem o lençol. Então, como são dois tempos de quedas que são diferentes, então eu vou chamar isso aqui que é o tempo de queda com o lençol e vou colocar um L. E vou chamar isso aqui, esse de tempo de queda normal, só de T que é o tempo de queda livre, tá? Sem a interferência do lençol. E lembre-se, tá, que esse carinha aqui, a aceleração, tá? No exemplo número 1 aí, né, com o lençol, a aceleração vale 8. E a aceleração aqui neste outro aqui, ó, vale 9,8 metros por segundo ao quadrado.
Então, nos dois tempos aí de queda, tá, a gente tem situações diferentes, apesar de estarem na mesma altura. E se você veio, né, acompanhando as aulas do professor aqui, jovem mutante, você sabe muito bem que eu apresento para vocês algumas equações de queda livre. Então volta lá atrás e você vai ver as equações, né, que eu apresento e que você pode manipular. Vai estar aqui nessa playlist. Então, uma das equações que eu apresentei para vocês é essa aqui, né? Que a altura ela é igual, né, a g vezes t ao quadrado dividido por 2. Então, se eu tenho a altura e tenho a gravidade, eu posso encontrar quem? Eu posso encontrar meu tempo de queda. Então, eu vou isolar isso aqui matematicamente. Através dessa definição, eu posso construir outra. Lembre-se que isso aqui, ó, é uma equação. Então, quem está multiplicando, eu posso passar dividindo. Quem está dividindo, eu vou passar multiplicando. E é o que eu vou fazer aqui agora. Olha só, esse carinha está dividindo. Esse carinha está multiplicando. Então, eu vou passar ele para os outros dois lados com as operações opostas. Então, eu vou ficar aqui, ó. Vamos lá. Quem está dividindo, vou passar multiplicando. Então, vai ficar 2h. Quem está multiplicando, passa dividindo, né? Fica g. Que isso aqui é igual a t ao quadrado. Aí eu tenho esse quadrado aí, né? Eu coloco raiz em ambos os membros aqui. Para que eu me livre com esse 2 aqui que tem do índice. Vou ficar com t igual a raiz de 2h sobre g. Então, essa equação que eu encontrei aqui é o tempo de queda das coisas que você abandona em um certo ponto e ela vai cair até o chão, cara. Então, vai cair, tem um tempo de queda. É essa equação aí. E essa equação tanto vale para com lençol, como também sem o lençol. Tá? Então, vamos escrever aqui, para que a gente possa resolver. E já que ele quer a razão, né, entre os tempos de queda, é divisão, ó. Tempo de queda do artista enrolado no lençol. Então tá aqui, tempo de queda do artista, né, enrolado no lençol, dividido pelo tempo de queda do artista, né, caso ele não tivesse enrolado no lençol. Então vou só apagar aqui para não poluir. Tá? E aí eu vou colocar essa divisão aqui, né, o tempo de queda, né, dele não enrolado no lençol. E esse tempo de queda no lençol e o tempo de queda normal, eu utilizo essa equação aqui. Então, eu vou só substituir o valor lá. Então, eu vou ter aqui, ó, que isso aqui é raiz, não é isso? Ó? Raiz de 2h sobre g. Só que, olha só, no tempo de queda com lençol, a minha aceleração gravitacional vale quanto? Vale 8. Beleza? Vale 8. Então, é uma aceleração gravitacional diferente, tá? Até porque essa aceleração gravitacional, ela foi alterada por conta do lençol. Então, esse G aí, tá? É a gravidade com o lençol. Então, ó, vou colocar um Lzinho aqui embaixo. E o outro também vai ser, né, a raiz de 2h sobre G. Só que esse G aí agora, né, é sem o lençol, que vale quanto? 9,8. Então, eu vou colocar aqui um G de quê? A gente tem que apresentar essas diferenças, tudo bem? Para que a gente possa resolver de forma correta. E aí eu vou continuar minha continha aqui para frente. Ó, eu tenho um raiz no numerador e tenho um raiz também no denominador. Então, eu vou deixar tudo sobre raiz, que vai ser mais bonitinho para a gente, né? Até mesmo facilitar para que a gente possa resolver. Então, isso aqui fica 2h sobre GL dividido por 2h sobre GQ. Aí o que que acontece aqui? Ó? Eu tenho uma fração aqui e tenho uma fração aqui embaixo. Eu tenho, né, o que a gente chama, né, de divisão de fração. Então eu repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Então eu vou fazer isso aqui na frente agora. Tá? Então isso aqui vai ficar igual. Aí depois eu coloco a raiz. Então vai ficar 2h, repito a primeira, 2h dividido por GL, multiplicado, né, pela segunda, né? Só que ao contrário, o inverso dela. Então fica G de Q dividido por 2h. E não posso esquecer do que seria a minha raiz. Posso simplificar aqui 2h com 2h. Vou ficar com, né, a raiz, né, de G de Q sobre GL. Aí vou continuar aqui na frente, tá? Então eu tenho que o tempo de queda com o lençol dividido com o tempo de queda sem o lençol vai ser igual. Aí, ó, quem é G de Q? É 9,8. E quem é GL? GL aqui, né, seria 8 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então eu vou ter aqui que isso aqui vai ser igual a raiz, tá, de 9,8, é isso? Dividido por 8. Vou dividir esses dois aqui por 2, tá? Então, dividido por 2 aqui embaixo e dividido por 2 ali em cima. Tudo bem? Então, eu vou ficar com
9,8 dividido por 2, isso aqui é 4,9 dividido por 4 aqui, né? E a raiz está aqui também. Isso aqui é a mesma coisa de eu ter, né, a raiz de 4,9, estou só quebrando a raiz dividido pela raiz de 4. Isso aqui vai ficar igual a raiz de 4,9 dividido pela raiz de 4, que no caso é 2. Então, a razão entre o tempo de queda com o lençol e o tempo de queda sem o lençol é exatamente, cadê a opção aqui, né? Está aqui, letra B. Raiz de 4,9 sobre 2.